Clark Leonard Hull nasceu em 24 de maio de 1884 em Nova York e faleceu em 10 de maio de 1952 em New Haven. Foi um influente psicólogo norte-americano e estudou nas universidades de Michigan e Wisconsin. Após a doença, ele voltou a trabalhar como professor e se casou com Berta Lutz. Sua esposa e ele começaram a frequentar a Universidade de Michigan, onde Hull se formou em psicologia em 1913. Depois de trabalhar alguns anos como professor na Universidade de Wisconsin, ele obteve uma posição na Universidade de Yale, onde trabalhou até sua morte em 1952. Hull era dotado de espantoso domínio da matemática e da lógica formal, e as aplicava à teoria da psicologia. A forma de behaviorismo de Hull era mais complexa e sofisticada do que a de Watson. Hull contribuiu para o behaviorismo quando procurou determinar as leis científicas que explicam o comportamento e, em particular, dois aspectos complexos e centrais do comportamento humano: aprendizagem e motivação. Hull foi o primeiro autor a estudar os fenômenos de sugestão e hipnose, utilizando a metodologia experimental do tipo quantitativo. Em 1933, ele publicou o livro Hipnose e Sugestionabilidade, para o qual ele pesquisou por cerca de 10 anos. Ele considerou que esses métodos eram fundamentais para o profundo entendimento da psicologia. Até a chegada de Hull, nenhum psicólogo traduziu os conceitos de aprendizagem, particularmente reforço e motivação, usando matemática. Isso contribuiu para a quantificação da psicologia e, consequentemente, a sua abordagem em outras ciências naturais. Em seu livro Princípios do Comportamento, de 1943, a teoria do impulso dirigir, no original inglês, teve uma influência fundamental sobre a psicologia, sociologia e antropologia das décadas de 1940 e 1950, e continua sendo uma das teorias clássicas de referência na história do behaviorismo e da psicologia em geral. Hull empregava termos mecanicistas e considerava o comportamento humano automático e possível de ser reduzido e explicado na linguagem da física. O espírito mecanicista do século XVII, representado pelas figuras mecânicas, pelos relógios, pelos robôs vistos na Europa, incorporou-se perfeitamente no trabalho de Hull. Ele era objetivo reducionista e mecanicista. Seu método de estudo era objetivo e quantitativo da matemática, ou seja, disciplinado, comprometido e paciente. Hull usava 4 métodos: a observação simples, observação sistemática controlada, o teste experimental das hipóteses e o hipotético dedutivo, baseado num conjunto de formulações determinadas para, a priori, obter conclusões testáveis por meio de experiências. Ele estudou métodos de análise estatística e inventou uma máquina calculadora de correlações. Estudou hipnose e sugestionabilidade. Em vez de introduzir o conceito de necessidade biológica diretamente no seu sistema, Hull postulou a variável interveniente do impulso, estímulo provocado por um estado de necessidade do organismo que impulsiona ou ativa um comportamento. Hull classifica os impulsos em 2 partes, o impulso primário e o secundário. O impulso primário está associado às necessidades biológicas inatas e vitais para o organismo, como alimento, água, temperatura, defecação, micção, sono, atividade, relação sexual, alívio da dor. Já o impulso secundário é adquirido e relacionado com os estímulos situacionais ou ambientais associados à redução dos impulsos primários, que também podem se transformar em impulsos, por exemplo, a queimadura e o medo. Hull classifica o reforço em 2 etapas, o reforço primário e o reforço secundário. O reforço primário é quando uma relação estímulo-resposta é seguida pela redução de uma necessidade corporal. Aumenta a probabilidade de que o mesmo estímulo provoque a mesma resposta em ocasiões subsequentes. Já o reforço secundário se dá através da intensidade de um estímulo, e se ela é reduzida em virtude de um impulso secundário, este atuará como reforço secundário. Como essa força indireta de reforço é adquirida por meio da aprendizagem,
De acordo com Hu, quando estamos em um estado de necessidade, o impulso ou a motivação aumenta para realizar um comportamento que sabemos por experiência que o satisfaz. Para que o comportamento seja executado, é necessário que o hábito tenha certa força e que o reforço que será obtido pelo comportamento motive o sujeito. Hu criou a teoria de redução de impulsos. Nessa teoria, ele afirmou que a aprendizagem é uma maneira de se adaptar aos desafios do ambiente que favorece a sobrevivência dos seres vivos. Ele definiu como um processo ativo de formação de hábitos, que nos permite reduzir os impulsos, como a fome, a diversão, o relaxamento ou a sexualidade. Esses podem ser básicos ou adquiridos por condicionamento. No entanto, a teoria de Hu foi derrotada pelo behaviorismo proposicional de Edward Tolman, que teve mais sucesso por causa da introdução de variáveis cognitivas, as expectativas, e mostrou que pode haver aprendizado sem esforço. Esse fato questionou a base da proposta de Hu. À semelhança de outros behavioristas, Hu acreditava que todo comportamento pode ser explicado por princípios de condicionamento. Segundo a teoria de redução de impulsos, a privação biológica cria necessidades. Estas necessidades ativam impulsos que motivam o comportamento. O comportamento resultante é direcionado para uma meta, uma vez que alcançar essas metas ajuda na sobrevivência do organismo. Hu foi influenciado por Darwin e acreditava que o processo evolutivo tinha impactado esses impulsos e comportamentos resultantes. Ele sugeriu que a aprendizagem ocorre quando o reforço de comportamentos resulta no cumprimento de algum tipo de necessidade de sobrevivência. Por exemplo, as necessidades básicas, como a fome e a sede, fazem os organismos buscarem satisfação para essas necessidades de comer e beber. Esses impulsos ou necessidades são, então, temporariamente reduzidos. É esta redução de impulsos que serve como reforço para o comportamento. De acordo com Hu, o comportamento é resultado da interação contínua e complexa entre organismo e meio ambiente. A teoria de redução de impulsos de Hu serviu como uma teoria geral da aprendizagem que ajudou a inspirar a continuação dos trabalhos por outros pesquisadores, como, por exemplo, Miller e Dollard, que aplicaram a teoria básica de Hu mais amplamente para incluir a aprendizagem social e imitação.